Olá, bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Uma ótima manhã de quinta-feira para todos nós. Mas eu também vou deixar aqui o boa tarde e o boa noite para todos os irmãos que nos acompanham em outros momentos do dia. Também sejam bem-vindos. É com muita alegria que a nossa amada Casa Espírita nos reúne aqui, nossa Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias. A todos que por ela passam, que ali adentram, não tem como não ter o teu coração tocado. É uma casa espírita que ela traz o amor para o nosso coração, nos transforma vidas ali, através da doutrina espírita e sempre com Jesus. Então, é ela que nos reúne aqui nesse momento hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos também hoje estar com o pensamento em Deus, nosso amado Pai. Lembrando que a voz de Deus, ela habita no fundo da consciência de cada um de nós. Deus, ele fala e está conosco a todo instante. Só que às vezes, para a gente ouvir a voz de Deus dentro do nosso coração, a gente precisa silenciar a nós. Silenciar esse tumulto que é os nossos pensamentos. A gente fica o tempo inteiro pensando tanta coisa ruim que pode acontecer. Às vezes a gente tem que silenciar o sentimento, sabe? Aquele sentimento de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de inveja, de ciúme. A gente precisa dar uma silenciada. Senão como que a gente vai ouvir a voz de Deus? Para nos guiar para o melhor, para nos conduzir para o melhor caminho, para nos inspirar a solução de um problema. Então a gente silencia um pouquinho, sempre fazer uma oração a Deus, pensamento elevado, e Deus com certeza ele vai tocar o nosso coração e a gente vai sentir Deus aqui dentro de nós. Porque lá no livro dos Espíritos, nós temos uma questão tão clara sobre isso, a questão 624, que nos diz que a voz de Deus habita na consciência de cada um, dentro da consciência de cada um de nós. Então são com essas palavras que eu convido a todos a nós darmos sequência aqui, ó, nessa grande obra, Boa Nova. Meus amados irmãos, eu estou achando tão encantador, tão maravilhoso, tão enriquecedor estar com essa obra aqui todos os dias com vocês. Eu já havia lido ela antes, e agora que eu estou me dedicando a ler mais uma vez cada trechinho dela aqui, para estar no Evangelho Diário com vocês, como que meu olhar está se abrindo para pontos da história que eu nem me lembrava. E outros pontos aqui estão tocando meu coração. Os livros são assim. Se você já leu algum livro da doutrina espírita e gostou muito, espera um tempo. Leia ele de novo. Vocês verão o olhar mudando. O livro vai ficar até mais incrível. Fala, nossa, tem esse detalhe aqui que eu nem me lembrava. Tem esse ensinamento aqui que, nossa, eu nem me recordava disso. Mas quando relemos, nosso coração se abre para essas palavras. Então, se tem um livro que você gosta muito, espera um tempo, lê ele de novo da doutrina espírita. Com certeza terá muito, mas muito ensinamento aí novo para a gente. Eu digo que quando a gente relê um livro, é igual a água de um rio. Não tem um ditado que é assim, que a água do rio nunca é a mesma que corre ali por aquele espaço. Tem algum ditado que eu me lembro que era isso. Né? A água do rio, a água que corre no rio nunca é a mesma. Eu acho que é algo assim. Se vocês souberem, podem até partilhar aí comigo nos comentários. E isso é verdade, porque aquela água que passa, ela nunca é a mesma. Ela vai sempre se renovando, não é? O livro é assim também. Quando a gente lê um livro, da doutrina espírita, a gente pode ler de novo, não vai ser a mesma coisa. Vai ser diferente para o nosso coração. Então, vamos aqui com mais um trecho com Jesus em nosso coração, dando sequência à história aqui do capítulo 16. Olha só.
Na terça-feira a gente já começou a história do capítulo 16. Quem quiser acompanhar aí desde o início, só retornar ao Evangelho de terça-feira. Porque hoje nós estamos naquele pedacinho da história que Jesus está tendo uma conversa com Tomé. E o Cristo está passando ensinamentos profundos para o apóstolo. Apóstolo esse que foi conhecido, aquele que precisou ver para crer. Aquele que sempre carregou ali uma coisa para assim, nossa, mostra um sinal, Jesus, mostra algo para as pessoas acreditarem no Senhor. E o Cristo sempre deixando claro que isso não era necessário. Que bastava as pessoas senti-lo. Só que quando Cristo começa a trazer esses esclarecimentos para Tomé, Tomé diz assim: mestre, por favor, atenda essas pessoas. Atenda quais pessoas? Só para a gente lembrar o contexto aqui. Aqueles homens das leis, os romanos lá, do alto escalão, que estavam querendo ver um sinal para acreditar que Jesus era o Messias, era enviado de Deus. Aí Tomé diz assim: por favor, Jesus, atende essas pessoas, porque o que será do evangelho? O que será do reino? E de nós mesmos, sem o apoio dessas pessoas influentes e prestigiosas? Mostrai a esses homens, revelai a eles o vosso poder divino, pois, ademais, eles apenas desejam conhecer-vos de perto. Tomé diz assim: Jesus, esses homens são poderosos. A gente precisa se aproximar deles para a gente ficar conhecido. Para a gente ter uma vantagem. Mostra os sinais que eles desejam. Conquista o coração deles. Que aí eles vão acreditar no Senhor. Não muito diferente de hoje em dia. Quando a gente escolhe como tratar as pessoas de acordo com a posição social delas. Quando a gente pensa assim, aquele ali tem um cargo importante, aquele ali é chefe em tal setor, então eu vou tratar ele bem, vou me aproximar dele, vou ficar ali pertinho dele, porque com ele eu tenho vantagem. Agora o outro, que tem às vezes um cargo um pouquinho mais simples, a gente nem lembra. Isso aqui nada mais é do que um coração interesseiro. Interesseiro. E Jesus, ele não estava nem um pouco preocupado com isso. Porque o Cristo não tinha coração interesseiro. Ele não olhava para as pessoas e pensava, com essa aí eu posso ter vantagem, com essa aí eu consigo ter uma coisa boa, com essa aí eu posso ganhar isso, ganhar aquilo. Não era assim que Jesus pensava. Não é. Mas Tomé, assim, talvez por inocência, acreditava que só se tivesse perto de pessoas poderosas, aí ele podia crescer. Mas o Cristo logo revelou para Tomé, dizendo: Tomé, Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. Eu venho de meu Pai e tenho de ensinar as suas verdades divinas. Nunca reclamei dos meus discípulos as suas homenagens pessoais. Apenas tenho recomendado a todos que se amem reciprocamente ao longo da vida. Olha só, essa resposta do Cristo, ela tem camadas, eu digo. E hoje eu queria convidar o nosso olhar para entender que ele diz assim, olha, que Deus não exige que os homens o conheçam, o vejam para acreditar nele, mas que Deus apenas exige que a gente o tenha no coração. Isso basta. Deus, que é o criador de tudo, criador de tudo. Ele não exige homenagem, aplausos, nada. Apenas que a gente tenha ele no nosso coração. O mesmo acontece com Jesus.
que fez tantas curas e nunca exigiu que ninguém o agradecesse. Jesus que ajudou tantas pessoas e nunca exigiu que essas pessoas ficassem falando dele em público, elogiando ele. Tanto que o Cristo dizia: você foi curado? Não conte a ninguém. Não conte. Volte em silêncio. Jesus falava isso. E até dos seus apóstolos. Cristo não pedia reconhecimento, aplauso, nada. E Jesus é o mais poderoso. Então, olha o olhar de humildade que ele nos convida, até para a nossa vida, sabe? Porque quantas vezes nós fazemos algo e ficamos aguardando agradecimento, reconhecimento, um obrigado. E se isso não chega, às vezes a gente fica bravo, se revolta, acha que a pessoa é ingrata. Pois é, meus irmãos. Jesus diz, olha aqui, eu apenas tenho recomendado que vocês se amem reciprocamente, sem aguardar nada em troca. Que ajudem uns aos outros, sem esperar nada em troca. Tem uma camada aqui que Jesus está deixando claro para Tomé que ele não está lá para ficar perto de poderosos, não, da terra. Ele está lá para alcançar os corações do homem, para alcançar o fundo da alma da transformação, e não a coroa de ouro. Era isso que Jesus estava dizendo para Tomé. E hoje eu vou deixar esse pedacinho da história aqui para nós. E amanhã nós daremos continuidade, porque Tomé ele tem muita pergunta para o Cristo. O apóstolo que tem dúvidas, assim como nós. Então eu convido a todos a estarmos amanhã aqui na sexta-feira para darmos continuidade a essa grande história. Lembrando que esse momento nosso é da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias para todos nós que estamos aqui. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus.